Somos alunas de Medicina Veterinária da FAM, período noturno, turma A. E por meio deste vídeo iremos apresentar o tema do nosso PI, que é convulsão. Uma convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa atividade anormal pode passar despercebida ou, em casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. As convulsões geralmente vêm de repente e variam em duração e gravidade. A convulsão pode ser um evento único ou acontecer repetidas vezes. Crises recorrentes caracterizam o diagnóstico de epilepsia. As crises epiléticas podem afetar um ou os dois lados do cérebro. Os sintomas podem durar de alguns segundos a muitos minutos por episódio. As causas podem ser decorrentes de hemorragia, intoxicação por produtos químicos, falta de oxigenação no cérebro, efeitos colaterais provocados por medicamentos, doenças como epilepsia, tétano, meningite e tumores cerebrais. Ao estudarmos uma patologia, um dos principais fatores que avaliamos primeiramente são as formas de transmissão, sintomas e agentes etiológicos. A etiologia na medicina é o estudo das causas e fatores de uma doença e se baseia na pesquisa dos sinais e sintomas de uma patologia. A epilepsia é uma patologia com diversos agentes etiológicos, caracterizadas por crises epiléticas frequentes e, eventualmente, associadas com outras manifestações clínicas. Nos casos de convulsões em cães, os primeiros episódios aparecem por volta de 6 meses aos 6 anos de idade. Normalmente, caracteriza-se pela ocorrência de 2 episódios convulsivos com mais de 24 horas de intervalo e pela ausência de alterações neurológicas no período entre as convulsões. No caso da epilepsia estrutural, as convulsões são provocadas por patologias intracranianas, como uma obstrução de vasos sanguíneos, uma hemorragia, trauma, anomalia congênita ou neoplasias e alterações metabólicas cerebrais. Existem também as convulsões reativas, que ocorrem por alterações temporárias secundárias a tóxicos, como metaldeídeos, carbonatos, entre vários outros que estão presentes em pesticidas. Existem também outras alterações metabólicas que podem ser as causas das convulsões, como hipoglicemia, encefalopatia hepática e uremia em animais com shunt e hipocalcemia. Apesar de tudo isso, a etiologia da convulsão e, consequentemente, da epilepsia ainda não foi totalmente decifrada. A apresentação clínica depende da área que contém o foco, podendo apresentar características motoras, sensoriais ou comportamentais. Em relatos de convulsões, deve-se obter uma descrição detalhada do quadro convulsivo. Diversas manifestações podem ocorrer, tais como perda de consciência, queda, convulsões tônico-clônicas, movimentos anômalos dos membros, relaxamento de esfíncteres, salivação excessiva e movimentos mastigatórios. Também pode ocorrer sonolência, agressividade, temor exagerado, não reconhecimento do proprietário, cegueira transitória e desorientação. Muitas vezes, o animal pode se mostrar extremamente ativo, urina e defeca em grande quantidade e frequência e mostra-se sedento e esfomeado. É de necessidade questionar ao proprietário o que ocorre com o animal nesses períodos. Deve-se determinar como começam as convulsões. Se são focais e depois se tornam generalizadas ou são generalizadas desde o início. Se há ou não perda de consciência, se o animal cai, urina, defeca ou vocaliza durante a convulsão, se há salivação intensa, e se as convulsões são tônicas ou tônico-clônicas. As crises convulsivas é uma das doenças neurológicas mais comuns entre os animais. Dessa forma, exige vários cuidados especiais para prevenir e tratar a enfermidade. No entanto, com determinados sintomas citados, podemos reconhecer quando essa doença se manifesta. Essas crises convulsivas são causadas por uma descarga elétrica anormal e excessiva da atividade elétrica cortical, causada pela hipersincronização neuronal, podendo ocorrer localmente ou difusamente. Existem vários tipos de convulsões, como por exemplo a generalizada, em que os dois lados do cérebro é atingido, e as focais, onde apenas um lado do cérebro é atingido. Ocasionalmente, os animais perdem a consciência e a força muscular por um curto período de tempo. A intensidade dos eventos causados pela convulsão pode variar bastante de um animal para outro. O tutor deverá estar atento aos sintomas.
Os anticonvulsivos são fármacos utilizados para prevenção e tratamento das crises convulsivas epiléticas e usadas no tratamento de transtornos de humor. Eles funcionam como um diminuidor do excesso de sinapses, resfriando o corpo nas crises com o objetivo de salvar neurônios, estabilizar o humor e controlar a ansiedade. O medicamento prescrito vai depender do tipo de convulsão do paciente. É muito importante o diagnóstico correto, pois o uso indevido do fármaco pode potencializar o quadro de convulsões ou causar toxicidade. As convulsões são divididas em dois grupos: crise parcial, focais ou crise generalizada. Alguns fármacos receitados para as crises parciais podem ser fenitoína, carbamazepina, barbitúrico e o benzodiazepínico. Alguns fármacos receitados para as crises generalizadas são os mesmos utilizados para as crises parciais. Além disso, o valproato, lamotrigina, nitrazepam, entre outros. No caso dos cães, alguns fármacos mais recomendados são o fenobarbital, bromuro de potássio, gabapentina, entre outros. A maioria dos casos de convulsão tem cura e podem não voltar a acontecer, mas a epilepsia não possui cura, então uma terapia farmacológica consegue reduzir os sinais clínicos e pode trazer uma vida confortável para os animais. O objetivo maior com o uso frequente de anticonvulsivo é a eliminação de todas as crises de convulsão, porém isso seria impossível, pois a terapia não costuma eliminar por completo as crises, mas pode reduzir em até 80% a frequência e a gravidade da convulsão em cachorros. O presente trabalho sobre girofilariose tem como objetivo desenvolver uma revisão de literatura sobre a doença em cães, uma vez que esta representa uma enfermidade de ampla importância na saúde pública. A girofilariose é também conhecida popularmente como doença do verme do coração. O verme possui corpo delgado e forma cilíndrica, do gênero Girofilaria, onde a Girofilaria imitis é a espécie mais amplamente conhecida, sendo transmitida por mosquitos dos gêneros Aedes, Culex e Anopheles, conforme imagens abaixo. No homem, caracteriza-se por comprometimento do parênquima pulmonar ou nódulos subcutâneos, porém nos cães manifesta-se como lesões no endotélio vascular e obstruções causadas pelo parasita adulto, sendo encontrado principalmente no ventrículo direito do coração. Os gatos, embora possam ser parasitados, são mais resistentes a essa infecção. Como funciona o processo de infecção e transmissão da doença? O mosquito ingere junto com o sangue de cães infectados a microfilária, na figura larva L1, que se desenvolve em L2 e L3, já se formando uma larva infectante em 10 a 20 dias. Durante a alimentação do mosquito, a L3 penetra no tecido subcutâneo do cão ou segue para vasos sanguíneos, onde se transformará em L4. Se instalam nesses locais por cerca de 6 a 7 meses e então se desenvolvem e se tornam adultos. Os machos chegam de 5 a 7 centímetros e as fêmeas de 10 a 17. Os nematóides adultos, na figura L5, são raramente encontrados, ocasionalmente estão em nódulos presentes na pele ou no coração e pulmão. Cães, gatos e carnívoros silvestres são hospedeiros definitivos da Girofilaria imitis e da Girofilaria ripens e constituem a única fonte de infecção acidental em humanos, na presença do mosquito vetor. A infecção torna-se potente após 6 a 10 meses de infecção e o parasita adulto da Girofilaria repens pode viver de 2 a 4 anos no tecido subcutâneo dos cães. É necessário que as microfilárias passem por um artrópode para que o seu desenvolvimento ocorra, caso contrário, elas morrem antes de complementar o seu ciclo de vida. O desenvolvimento da Girofilaria imitis ocorre na artéria pulmonar e no ventrículo direito do cão. Os sinais clínicos encontrados em cães com essa infecção são tosse, dispneia, ruídos cardíacos, ruídos pulmonares, intolerância a exercícios, síncope, tosse crônica e hepatomegalia. Quando ocorre um agravamento na infecção, podem estar presentes a ascite, congestão aguda do fígado e rins, hemoglobinúria e pode ocorrer a morte do animal de 24 a 72 horas, tudo isso devido a uma insuficiência cardíaca congestiva direita. Os sinais comuns da infecção por Girofilaria repens no pet são pruridos, pápulas, eritema, alopecia, crossas, hiperkeratose, liquenificação e acantoses. Sobre a fisiologia de um coração de um cão saudável e um cão
com dirofilariose. No coração do animal afetado, as filárias chegam a atingir 30 centímetros, causando problemas de saúde que começam a manifestar-se então pela corrente sanguínea, 6 a 7 meses após o início da infestação, podendo, no entanto, passar desapercebidos até que a doença já esteja numa fase muito avançada. Essa alteração do fluxo sanguíneo tem como resultado o aumento no volume sistólico final do ventrículo direito e, com isso, o aumento no volume diastólico no final no ventrículo direito. O médico veterinário, para realizar o tratamento da dirofilária, deverá questionar o tutor sobre histórico de viagens a áreas onde o animal conviveu para obter um diagnóstico preciso e uma terapia assertiva para a recuperação completa do animal. Os tratamentos que eliminam vermes adultos possuem muitos efeitos adversos, incluindo risco à saúde dos animais devido às embolias geradas pelos vermes mortos, e devem ser utilizados somente quando apresentar condições físicas adequadas. Uma anamnese atrelada a um detalhado exame avaliando as condições de pulmões, fígado, coração e rins é fundamental para a elaboração do tratamento a ser utilizado. Exames como bioquímica sérica, urinálise, hemograma, radiografias torácicas e eletrocardiograma auxiliarão no tratamento da doença. O tratamento também pode ser feito através de antibióticos. Os vermes mortos podem ocasionar obstrução dos vasos sanguíneos do pulmão, causando uma embolia pulmonar, exigindo cirurgia para remoção. E um novo método adotado pode ser a cirurgia percutânea, onde é feita a remoção dos vermes já adultos. Para se prevenir a dirofilária, deve-se evitar se o cachorro seja picado por mosquitos através de coleiras e pipetas, e também vermífugos. Essa medicação deve ser iniciada a partir dos 6 meses de idade e que tenha um resultado negativo nos testes de antígenos. Exames preventivos devem ser feitos a cada 6 meses para a detecção de microfilárias circulantes, sejam eles exames de sangue ou sorológicos. Os proprietários devem estar cientes dos riscos das viagens feitas pelos pets a locais sujeitos à ocorrência do mosquito. O uso mensal de vermífugos de amplo espectro irão não só proteger o animal contra infestações de vermes intestinais, mas também contra a dirofilariose. Relacionada a fatores ambientais, a dirofilariose tem ampla ocorrência mundial, parasita no sistema circulatório sanguíneo dos animais e do ser humano, causa lesões pulmonares e cardíacas em cães e lesões no parênquima pulmonar dos gatos e seres humanos, podendo ainda, nesses últimos, causar leão granulomatosa em forma de moeda. Como o tratamento pode ser fatal no caso de cães, a melhor recomendação sempre é a prevenção das possíveis infecções, principalmente o deslocamento a regiões com alto índice de infecção. Ainda assim, é uma doença negligenciada, visto alto caso de números não diagnosticados e registrados em seres humanos. Olá, meu nome é Karine. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Olá, me chamo Natália. Olá, eu me chamo Ana Caroline. Olá, meu nome é Letícia Barbosa e nós somos estudantes de Medicina Veterinária do 3º semestre na Faculdade das Américas. Listeria monocytogenes é um micro-organismo patogênico que está ligado a uma enfermidade de origem alimentar chamada listeriose. Ela afeta especialmente gestantes, recém-nascidos, idosos e aquelas pessoas com imunidade atenuada. Ocorre em vários animais, porém, nos ruminantes parecem ser mais suscetíveis. A sua transmissão para bovinos está relacionada aos alimentos que eles ingerem, como plantas, silagens, rações, podemos citar também até água. Os animais que ingerirem esses alimentos contaminados podem sim contrair a patologia. A sua importância na alimentação está relacionada ao jeito que eles conseguem sobreviver à refrigeração, fazendo com que a incidência em alimentos fique mais elevada e, com isso, causando vários surtos, incluindo a ingestão de alimentos mal manuseados e mal cozidos. A infecção por listeria normalmente surge por via oral. É causada por alimentos infectados. A distribuição de lesões inflamatórias no tronco encefálico é um aspecto importante para conduzir a suspeita de listeriose em ruminantes. O tronco cerebral é a área mais constantemente envolvida na apresentação encefálica da inflamação. Casualmente, observam-se áreas de amolecimento, malácia, na medula. No exame histológico, é comum notar manguito perivascular junto a predomínio de linfócitos e histiócitos. Nas fêmeas prenhas, a infecção tem como resultado a transmissão transplacentária.
Podem ser encontradas lesões amareladas, além de necrose de cotiledones, placentite e exudato de coloração vermelha amarronzada. Em fetos de ruminantes abortados, os danos macroscópicos são mínimos. Diante de a maioria, constata-se autólise, pois o feto continua retido no útero até ser expelido. Logo após a contaminação, os animais apresentam sintomas como prostração e anorexia, e depois de alguns dias esses sintomas vão ficando mais fortes, mas isso varia da espécie para espécie, da idade, da temperatura do ambiente. Em animais jovens, por exemplo, é mais comum que aconteça a septicêmica, que acompanha sintomas como depressão, diarreia, fraqueza, entre outros. Em bezerros de 3 a 7 anos, acontece bastante a perda da transparência da córnea. Já em ruminantes adultos, vemos a encefalite, que seria a inflamação do cérebro. A listeriose encefálica, ela acontece de uma forma rápida e ela causa danos nos nervos cranianos. E junto dela pode ser acompanhada a meningite, que tem como sintomas andar em círculos, paralisação dos músculos, pálpebras, lábios, orelhas. E com a paralisação dos lábios, o animal tem uma salivação excessiva, porque o alimento fica muito tempo na boca, né? E em casos de aborto, por exemplo, ocorre a retenção da placenta e a pirexia, mas nesse caso o feto já está em decomposição. Em humanos, a infecção por listéria pode ser na maioria das vezes assintomática. Porém, em pessoas com sistema imunológico comprometido, os sintomas podem ser confundidos com o da gripe, já que há febre, dor no corpo, calafrios e até diarreia. Sua transmissão acontece através de alimentos e água contaminados, como por exemplo alimentos de origem animal, verduras, frutas e legumes. Isso acontece porque essa bactéria é resistente aos processos e manipulações desses alimentos, mas no final ela é encontrada em pequena quantidade, que não é capaz de causar a prevenção aqui no Brasil para essa doença, o meio mais eficaz seria a alimentação boa, uma silagem de alta qualidade para esses animais. Temos também a vacina, porém aqui no Brasil não é muito comum, porque ela tem um alto custo e ela geralmente não é 100% eficaz para os animais. Bom, o tratamento da listeriose é possível se descobrirmos antes de atingir o encéfalo do animal. Se descobrirmos antes, conseguimos tratar com alguns antibióticos e também com fluidoterapia, que contenha vitaminas do complexo B, que aumenta o metabolismo do animal. Boa noite, eu sou o Pedro e hoje eu estou aqui em nome do meu grupo para apresentar um trabalho sobre as parasitoses intestinais da espécie equina para o projeto interdisciplinar da FAM. Nós vamos abordar hoje sobre os cavalos, a apresentação clínica, os tipos de parasita, seu ciclo biológico, a prevenção, o tratamento e a nutrição desses animais. Começando a falar um pouco sobre os parasitas. Os parasitas são organismos que vivem a sua vida através de outro ser vivo, denominado esse hospedeiro. Esse ato de parasitose pode ou não pode trazer prejuízos ao animal que está sendo hospedeiro. No caso dos parasitas que nós vamos falar hoje, trazem sim malefícios e podem até levar o animal à morte. Nós vamos abordar hoje 4 tipos de parasitas: os estrongilídeos grandes e pequenos, Oxyuris equi, Parasarcaris equorum e Strongylos equinos. Eles são parasitas intestinais, localizados no intestino, cólon e seco dos animais. Seus principais sintomas são diarreia, perda de peso e falta de apetite. Falando sobre os estrongilídeos pequenos, eles ocasionam nódulos na parede do intestino, destroem a parede intestinal e sugam o sangue do animal. Seu comprimento é de 5 a 12 milímetros e a sua cor é avermelhada. Já os estrongilídeos grandes causam danos em artérias e veias. Possuem 3 espécies que atuam em diversas áreas do organismo dos equinos. Seu corpo é retilíneo e rígido, pode chegar até 16 milímetros de comprimento e a sua cor é cinza escuro. Ambos, pequenos e grandes, causam redução de crescimento e cólica equina nos animais. O Oxyuris equi. A principal forma de infecção são os próprios equinos, pois quando a fêmea adulta do Oxyuris equi deposita os ovos no ânus do animal, provoca uma coceira intensa na região. O animal, na tentativa de aliviar o incômodo, acaba mordendo a cauda, causando a injeção dos ovos. Logo após, esfregam-se nas baias, cercas e troncos, através da extrema necessidade de aliviar o incômodo, mas pode acabar contaminando as instalações, as águas e seu alimento. Por essa razão que os animais estabulados acabam apresentando uma elevada carga parasitária. Prosseguindo com Parascaris equorum. O ciclo evolutivo se inicia quando os ovos da fêmea adulta atingem o estágio infectante entre 10 a 14 dias no ambiente.
Entre 4 e 8 horas após a ingestão e eclosão dos ovos, as larvas penetram a parede intestinal, chegando até o fígado, e após 2 semanas chega aos pulmões, brigando para os brônquios e traqueia, e retornando novamente para o intestino delgado. Prosseguindo com os estrôngilos equinos, seu ciclo biológico se inicia após a penetração da L3 na mucosa intestinal. Suas larvas migram via sistema porta, atingindo o parênquima hepático em poucos dias. Após 2 semanas, ocorre a mudança para L4, posteriormente também após a migração no fígado. Entre 6 a 8 semanas, podem ser encontradas larvas do peritônio ao redor do ligamento hepatorrenal. As larvas avançam o peritônio para diversos locais, pelos flancos e ligamentos hepáticos. Após 4 meses, já na L5 e ainda sobre o peritônio, ocorre a migração para a parede do intestino grosso, onde se forma um nódulo purulento, que se rompe com a liberação do parasita adulto na luz. O período pré-patente é de 10 a 12 meses. Em relação à patogenia, de modo geral, os parasitas tendem a trazer diversos prejuízos, como danos na parede intestinal, obstrução de ruptura intestinal, pneumonia, gastrite, hemorragia na mucosa intestinal, lesões, nódulos, erosões, úlceras, alimentação irregular e inflamações na mucosa intestinal. Em relação ao tratamento, existem fármacos que são os principais meios para o tratamento dessas parasitoses, que são o ivermectina, piperazina e amoxidectina. São fármacos que são administrados por via oral e a sua dose é de acordo com o peso do animal. Em relação à prevenção, são medidas a serem tomadas para o controle e prevenção desses parasitas, a limpeza das pastagens e das cocheiras, a troca da água e ração e, principalmente, a realização de exames e vacinação em dia. Em relação à dieta, os equinos são animais herbívoros e sua principal dieta contém ferragens, ervas, grãos, feno e palha, e principalmente eles necessitam de muitas fibras, água e suplementos concentrados e vitaminas, além de guloseimas como legumes e frutas. Olá! Nós, alunas do 3º semestre de Medicina Veterinária da FAM, Campus Paulista, vamos apresentar o projeto interdisciplinar, o qual falaremos sobre a fasciolose hepática em pequenos ruminantes e a farmacodinâmica e farmacocinética de medicamentos em sua metabolização. Este parasita é o mais encontrado em ovinos, caprinos, bovinos, coelhos e ocasionalmente afeta o homem. Esta doença gera um grande impacto econômico, afetando animais de criação. Conforme podemos ver na imagem ao lado, o parasita tem este aspecto e possui uma ventosa oral, ventral e o tegumento é coberto por espinhos. É o mais comum e importante trematóide que acomete o fígado. As infecções agudas têm como sintomas traumatismo hepático devido à migração do parasita, podendo resultar em hepatite e morte. Já a fase crônica da doença pode causar anemia, perca de peso, queda na produção e condenação do fígado, podendo predispor a outras doenças. Nesta fase, o parasita adulto pode viver até 13 anos em seu hospedeiro definitivo. Nesta imagem, podemos ver qual é o ciclo evolutivo da doença e do parasita. O diagnóstico clínico da fasciolose se torna difícil quando confundido com outras doenças. Com isso, é necessário o diagnóstico laboratorial. Normalmente, priorizam o exame laboratorial por ser uma forma mais assertiva.
A apresentação clínica da infecção fasciolose hepática em pequenos ruminantes se divide em 3 formas: aguda, subaguda e crônica. Se não for tratada, tem alta taxa de mortalidade, porém não é rapidamente fatal como a fase aguda. A infecção crônica limita a taxa de crescimento de ovinos e caprinos, reduz a fertilidade e predispõe a doenças secundárias. Os principais sinais clínicos são anemia, que pode levar em emaciação, palidez das mucosas, edema submandibular e ascite. A classe de medicamentos para o tratamento antihelmínticos deve ter a finalidade seletiva pelos receptores do parasita e capacidade de alcançar o tecido-alvo em concentrações e em período de tempo adequado. O efeito depende do princípio ativo, das propriedades físicas e químicas e da interação do fármaco com o hospedeiro, envolvendo o processo farmacocinético de absorção, distribuição, metabolização e excreção. Vários fatores afetam esta relação, interferindo diretamente na biodisponibilidade do fármaco e comprometendo o tratamento. A qualidade farmacotécnica garante a harmonia da formulação farmacêutica. Nela, inclui-se princípios ativos e os recipientes compostos inertes que garantem estabilização e taxa de liberação adequada ao fármaco. Diversos fatos afetam a qualidade do tratamento, pois também a qualidade da dieta e o estado fisiológico podem interferir nos parâmetros farmacocinéticos dos antihelmínticos. As alterações nutricionais induzem a faixa do pH com a prevalência da biota ruminal. Mais adaptada a estes valores está envolvida reações de biotransformações dos fármacos. Para que o comportamento farmacocinético seja crucial no sentido de garantir a eficácia clínica do tratamento antihelmíntico e evita desvios terapêuticos que podem prejudicar o bem-estar e a sanidade do animal e promover a resistência parasitória. Alguns medicamentos utilizados para o tratamento e como agem no organismo. Albendazol atua na despolimerização da tubulina, interrompendo processos vitais para a função celular do parasita, como a divisão miótica, transporte de nutrientes e alterações na fórmula da célula. Cosantel. As salicylanilidas interferem na biotransformação energética do parasita, reduzindo a síntese de ATP, além de causar paralisia hepática através do aumento do cálcio nas células musculares. Corsulon atua no bloqueio da glicose do parasita, impedindo assim a produção de energia e causando sua morte por esgotamento. E nitrocinil. Os substitutos fenológicos atuam bloqueando o metabolismo para a produção de energia do parasita. Estes compostos impedem a fosforilação oxidativa mitocondrial, impedindo a produção de adenosina trifosfato. A morte ocorre por esgotamento de energia do parasita. E este foi o nosso projeto interdisciplinar. Obrigado! Olá, meu nome é Vinícius e nosso grupo tem como objetivo falar sobre as parasitoses intestinais em cães. Bom, esses parasitas eles ocorrem em todos os locais do mundo e eles podem afetar principalmente os intestinos, mas também podem migrar para outros órgãos
e sistemas do corpo desses cães, como o sistema respiratório, nervoso ou para o coração, causando vários outros tipos de problema ao longo do ciclo de vida desses cães. Bom, e esses parasitas eles podem ser de várias espécies e gêneros, como trematóides, cestóides ou protozoários, por exemplo. Eles afetam indivíduos de todas as idades, então eles não têm uma faixa etária exclusiva, porém, alguns animais podem ter uma predisposição ou não a apresentar sintomas mais graves ou mais brandos, como, por exemplo, animais mais senis, que já têm um sistema imunológico mais debilitado, ou até mesmo neonatos, que acabam recebendo esses parasitas por via transmamária ou por transplacentária. Então, eles já nascem com esses parasitas, podem ficar assintomáticos por um tempo, mas depois apresentar sintomas como perda de peso, apatia, diarreia, e isso vai afetando a saúde do animal ao longo do tempo. E essas parasitoses elas são muito estudadas no mundo inteiro, porque a própria OMS já considera esses parasitas como um caso de saúde pública. Tá? Então eles consideram como zoonose, que é um termo que se usa para contaminações que podem ser passadas de animais para humanos. E normalmente esses tipos de parasita intestinal eles são muito ligados a problemas de saneamento básico, infraestrutura, etc. Porque as vias de transmissão muitas vezes envolvem via fecal oral, por exemplo, e isso acaba ligando diretamente a locais ou países que têm um baixo investimento em infraestrutura. E isso acaba por causar essas infecções em populações de determinadas faixas de renda ou animais de rua, por exemplo. Meu colega Vinícius já fez uma introdução, já deu para a gente ter uma noção sobre o que nós vamos conversar, e aqui a gente quer dar a ideia de dar um passo a mais, uma adiantada a mais sobre esse assunto. Então, o que nós temos que ter em mente, primeiramente, é a importância de saber como aquele animal foi infectado. Geralmente ele é infectado ao se alimentar de alguma coisa que já esteja infectada, que pode ser uma caça que o animal costuma fazer, mesmo em ingestão de alimentos que já estejam contaminados, ou mesmo na ingestão de água, onde ele pode ingerir algumas larvas ou mesmo alguns ovos daqueles protozoários e acabar se infectando com aquelas parasitoses. Mas não é a única forma. Ainda existe também a transmissão por cadeia mamária, que aquele animal, ao se alimentar do colostro da mãe, da mãe já infectada, ele acaba sendo infectado também, ou mesmo a interplacentária, ainda no útero da mãe, aquele animal ser infectado por alguma parasitose que já infectasse a mãe. É muito importante a gente observar esses animais, porque eles apresentam sintomas que são característicos dessa parasitose. O animal pode ter uma diarreia, pode apresentar vômitos, ele pode apresentar fraquezas, ele pode apresentar até mesmo uma obstrução intestinal pelo número elevado de parasitas naquele intestino, o que pode causar uma série de outros malefícios, inclusive levando o animal a óbito. Então são coisas importantes que nós devemos tomar cuidado diariamente para evitar que aconteça com os nossos animais. E quais são os cuidados que nós podemos tomar? Os cuidados principais são, primeiro, sempre ter um animal bem nutrido, para aquele animal ter um sistema imunológico mais eficiente e que possa combater logo no início da sua infecção aquelas larvas. É óbvio que fármacos importantes são também no tratamento dessas parasitoses, e além de outros cuidados muito especiais que nós podemos ter, como limpar sempre as fezes dos animais, não deixar aquelas fezes expostas, nem mesmo em casa, óbvio, e muito menos na rua, porque pode infectar outros animais também. Evitar brincar em parques, em caixas de areia, em ambientes onde exista um grande contato com outros animais, que aquilo possa também fazer a transmissão para os nossos animais. Evitar que os nossos animais comam coisas que não sejam do dia a dia dele, evitando assim uma possível infecção por algum outro produto que a gente não soubesse que estava. É sempre bom lembrar que muitas dessas parasitoses são consideradas zoonoses, ou seja, elas podem ser transmitidas também para o ser humano. Não que essa não seja a minha preocupação, é óbvio que isso é uma questão muito importante, mas a minha preocupação nesse curso de veterinária especialmente é mais com a questão do animal e não com a questão da saúde pública. Temos que levar em consideração que num país onde o saneamento básico é
muito deficitário, onde mesmo a questão de educação, de um simples fato de recolher o cocô do cachorro na calçada, numa cidade como São Paulo, por exemplo, já é uma coisa rara, imagine em outras cidades do Brasil, essa transmissão para as zoonoses é sim uma questão de saúde pública fundamental e muito importante. Mas aqui a gente quer se ater principalmente à questão dos animais, né? Então, nessa questão dos animais, essa forma da transmissão, a forma da importância de manter esse animal saudável e principalmente a importância de manter aquele ambiente de uma forma saudável para evitar a transmissão mesmo de um animal contaminado para outros, se faz extremamente necessária, e é sobre isso que nós devemos tomar cuidado e começar a trabalhar no nosso dia a dia já como futuros médicos veterinários. Espero poder ter ajudado. Um grande abraço a todos, boa sorte e até mais. Olá, boa noite, professores. Somos Áurea Lima, Larissa Pina e Kelly Benja, do terceiro semestre do curso de Medicina Veterinária Noturno Paulista, e vamos apresentar nosso PI sobre encefalopatia espongiforme bovina. Ok, vamos lá. A encefalopatia espongiforme bovina é uma patologia neurodegenerativa, que basicamente são doenças onde ocorre destruição de neurônios de forma irreversível, que ocorre diretamente no sistema nervoso central e, devido às suas complicações e local de ocorrência, pode levar o animal a óbito. Nos anos 80 do último século, bem recente inclusive, ela foi identificada nos rebanhos do Reino Unido. De acordo com os dados levantados por Ortolani para a Revista de Educação Continuada da CRMV de São Paulo, já em 1992, foi o ano onde houve um pico da epidemia, já em humanos. Então, a doença agora caracterizada como a zoonose já atingia também o sistema nervoso central de humanos. Como nós sabemos, esses animais muitas das vezes são importados por diversos países para reprodução, mas de acordo com a CEAPA, que é o órgão responsável pela agricultura, pecuária e abastecimento, na época o Brasil não recebeu nenhum desses animais para consumo. Essa patologia é pertencente ao grupo da EET, que são as encefalopatias espongiformes transmissíveis, e seu agente etiológico são os prions. Basicamente, os prions são proteínas que antes eram normais, que sofreram uma alteração que fizeram elas ficarem infecciosas. Por exemplo, se você tem uma única proteína que tem uma modificação infecciosa, ela infecta outra e depois outra, formando uma cadeia e fazendo com que os neurônios do sistema nervoso central sejam comprometidos. Também recebe o nome da espongiforme devido à sua característica esponjosa. O grande problema dessa patologia, além do fato dela afetar diretamente o sistema nervoso central, é o seu período de incubação. Ela tem um período muito longo, sendo de 5 anos, então a pessoa pode já estar infectado, não saber, e quando os sintomas aparecem, já pode ser tarde demais, e a pessoa ou animal infectado, onde ela pode ter um tempo restante de 2 a 10 meses de vida. A forma de transmissão constatada da doença acontece através de rações de farinhas de carne e de ossos de animais acometidos com a doença. E também, de acordo com as pesquisas feitas, foram na maior parte das vezes rações onde o processamento dessas rações passava por centrifugação e calor que ocorre para tirar o excesso de gordura. Pela sua complexidade, por afetar o sistema nervoso central, ainda não há uma cura nem um tratamento, então o animal e a pessoa também vão a óbito. Mas com isso, foi investido em formas de prevenção para a doença. As prevenções realizadas foram a proibição, comercialização, fiscalização de fontes de proteínas de origem animal para alimentação dos ruminantes e também o controle de proibição do abate de animais que vieram de outros países, com risco de doença. Entre outros órgãos brasileiros, como a criação do Programa Nacional de Prevenção e Vigilância da Encefalopatia Espongiforme Bovina, a fim de tentar erradicar a doença. Os sinais clínicos em humanos são tremores, insônia, alteração de personalidade, visão turva e dificuldade de fala. Os sinais clínicos em animais são agressividade, isolamento, mudança de comportamento, tremores na musculatura, dificuldade de andar e medo.
A imagem dessa vaca tirada do site da CDB, que é o controle de doença dos Estados Unidos, ilustra um dos sintomas que seria irritabilidade, e até se referindo um pouco ao nome popular, que é doença da vaca louca. Em conclusão da pesquisa realizada pelo grupo, a doença da vaca louca está controlada, porém, ainda é preciso continuar o investimento para que ela não evolua novamente, levando em conta também que o Brasil é um dos países que mais exportam bovinos no mundo, e essa doença, além de afetar vidas, pode afetar a economia do país. Apesar de ser compreensível a não existência de uma cura devido à doença ser bem recente, é necessário os estudos para desenvolver uma vacina com a cura ou alguma forma de tratamento para as pessoas e animais acometidos com a encefalopatia espongiforme bovina. É isso, muito obrigado, boa noite. Juliana, sou aluna de Medicina Veterinária da Faculdade FAM, terceiro semestre. Vou falar sobre uma doença conhecida como hipocalcemia puerperal bovina. A hipocalcemia é uma doença que acomete as vacas em seu período de transição, que ocorre 3 semanas antes do parto até 3 semanas pós-parto. O período de transição é um período crítico para o processo fisiológico da vaca, principalmente das de grande produção de leite, pois essas são as que estão mais predispostas a doenças metabólicas, como hipocalcemia, conhecida também como a febre do leite. Isso ocorre porque a demanda de cálcio que a vaca necessita é bem maior do que a que é produzida em sua corrente sanguínea. Os principais fatores que podem levar à hipocalcemia são a mudança da alimentação, o estresse pós-parto e o momento do início da lactação. O principal sintoma da hipocalcemia é conhecida como a vaca caída, ou seja, pela vaca necessitar de uma grande demanda de cálcio, tanto na hora do parto para expelir o bezerro, como para a produção de colostro e também para a amamentação, faz com que o animal utilize uma grande quantidade de cálcio. Sendo assim, o animal pode cair ao solo, deitado de forma decúbita lateral, podendo apresentar tremores. Se não for tratado com urgência e da forma correta, o animal poderá ir a óbito. O tratamento feito para hipocalcemia é através do aumento de cálcio, que pode ser administrado por vias orais ou também pelas vias de aplicação, principalmente a via intravenosa. O melhor método de prevenção é aumentar o cálcio circulante nessa época onde a demanda é muito maior. Uma das estratégias mais utilizadas para minimizar esse problema é a adição de uma dieta aniônica. Essa dieta aniônica é fornecida no período de pré-parto, mais corretamente de 14 a 20 dias antes do parto. A ideia central é fornecer uma dieta rica em ânions, principalmente cloro e enxofre, dessa forma tentando acidificar essa dieta para provocar uma acidose metabólica subclínica e tentar resolver esse problema do cálcio. A ideia central dessa dieta é fornecer uma dieta rica em cloro e enxofre, contendo menos sódio e potássio, mas se faz necessário o balanceamento com outros minerais, como cálcio, magnésio e fósforo, pois esses são extremamente importantes. Esses sais aniônicos comerciais hoje já são vendidos prontos para uso, sendo fácil adicionar à dieta do animal, induzindo assim uma dieta aniônica e, por fim, acidogênica. O resultado dessa dieta aniônica é a elevação do cálcio circulante. E para saber se teve o aumento do cálcio, se a dieta está funcionando realmente, se faz análise através de exames sobre o pH da urina. O pH da urina do bovino geralmente é de 7,4 a 8,4, dependendo do animal. Quando o animal está fazendo a dieta aniônica, o nível de pH das vacas holandesas é de 6 a 7 e das vacas Jersey é em torno de 5,5 a 6,5.
A ação metabólica é refletida no pH da urina e através desse pH podemos ver se o efeito da dieta aniônica está ocorrendo tudo certo no processo fisiológico do animal, evitando assim que após o parto o animal passe pela hipocalcemia. Capítulo 1. Etiologia. A fasciolose é uma enfermidade de grande importância para a medicina veterinária. Possui enormes perdas por conta de sua condenação de fígados e na queda na produção e na qualidade do leite, atrasos nos crescimentos dos animais e trazendo até a morte. A fasciolose é uma parasitose causada pela fasciola hepática, que ataca o fígado e as vias biliares de várias espécies de animais, tanto doméstico como selvagem. Atualmente, ela tem sido diagnosticada em espécies bovinas, caprinas, ovinas, equinas no sul e sudeste do Brasil, mas também outras ocorrências vieram a ser relatadas fora dessas regiões. Por ser considerada uma zoonose, a fasciolose hepática atinge inclusive humanos, sendo um hospedeiro acidental do parasito, evidenciando um quadro grave quando parasitado. Ele é um verme achatado de corpo folício, que tem ampla distribuição geográfica e é conhecido como a baratinha do fígado ou saguiapé. Por ser um trematóide genético, necessita de um hospedeiro intermediário para completar o seu desenvolvimento. Capítulo 2. Apresentação clínica. Os sinais clínicos da fasciolose hepática são divididos em duas fases clínicas, a fase aguda e a crônica. Na fase aguda, o sintoma mais comum é a inflamação hepática causada por trauma e pode ou não evoluir para uma condição subaguda. E é nesse momento que o animal começa a apresentar alguns sinais de hipertermia, inapetência, dores abdominais, palidez de mucosa, ascite e até alteração respiratória, dentre outros sintomas que esse animal pode vir a apresentar. E também é na fase aguda que o animal pode apresentar uma morte súbita por choque hipovolêmico e falência hepática. Essa fase é mais difícil de ser encontrada em bovinos. Já a fase crônica, os sinais mais comuns são perda de peso, mucosas pálidas, letargia ou pouca atividade, uma intensa constipação ou diarreia. E nessa condição também, o animal evolui para uma perda de peso progressiva, atraso no crescimento, diminuição na produção do leite, uma diarreia alternando com uma constipação. E alguns estudos dizem que não é comum o animal apresentar hepatomegalia ou dor à palpação e ascite. Capítulo 3. Patogenesia. O hospedeiro definitivo geralmente se infecta ao ingerir pasto contaminado com metacercárias, que são como ovos, que alojam estágios intermediários de parasitas. Essas metacercárias se encystam no intestino delgado e migram através da parede intestinal até a cavidade abdominal. Lá, penetram no parênquima hepático, atingindo os canais biliares, onde se fixam e terminam seu desenvolvimento até a fase adulta. Já na fase adulta, o parasita torna-se um hematófago e passa a se alimentar de sangue, provocando assim o aparecimento de uma anemia severa no hospedeiro. É nessa fase que surgem os problemas de crescimento e a queda no ganho de peso dos animais jovens. Os ovos que não foram embrionados são liberados pelas fasciolas adultas e eliminados nas fezes. Eles se desenvolvem em lugares úmidos com temperaturas acima dos 10 graus. Após esse desenvolvimento embrionário, eles são ativamente atraídos por quimiotaxia dos caramujos, em especial duas espécies, Liminia viatrix e Liminia columella, conhecidos como os principais hospedeiros invertebrados da fasciola. No caramujo, a fase larval do parasita se modifica e dá origem a novas formas parasitárias, que são liberadas na água após seu completo desenvolvimento e migram para objetos sólidos, como folhas, se transformando em novas metacercárias que infectarão um novo hospedeiro, completando assim seu ciclo. Capítulo 4. Condição nutricional. Como já vimos anteriormente, a presença desse parasita pode afetar diretamente as funções desses animais,
e automaticamente maleficiar a absorção de nutrientes que são essenciais para uma boa qualidade de vida. Por consequente, o fígado e as vias biliares são de extrema importância, tanto na absorção de nutrientes quanto na excreção de nitrogênio. Logo, quando relacionado aos nutrientes devido à menor ingestão de alimentos, a diminuição da deposição proteica impede a total nutrição deste animal, enquanto ao mesmo tempo, o fígado responsável pela excreção de nitrogênio em poligástricos se dá por meio da ureia, e pela contaminação deste órgão, nitrogênio é encontrado presente na urina ao invés de ser excretado. Além disso, o tratamento dessa doença pode afetar o leite, já que a excreção do medicamento é feita pelos fluidos biológicos do animal. Capítulo 5. Consequências da patologia. Você sabe quais são as consequências da fasciola hepática? Essa patologia pode causar diversos danos em relação à saúde do animal, incluindo perda de peso, queda na produção e na qualidade do leite, atraso no crescimento e condenação da carcaça, e pode até mesmo levar o animal a óbito. Bovinos e ovinos se comportam de maneiras diferentes diante dessa doença. Dificilmente a fasciolose aguda provoca morte entre os bovinos, pois eles tendem a desenvolver muita resistência em relação a novas infecções. Laminite em equinos. Laminite equina é uma inflamação aguda ou crônica das lâminas do casco que causa muita dor e desconforto. Inflamação com distúrbios vascular que acontece dentro do casco do cavalo, com vasodilatação, isquemia e inflamação. A laminite é a principal e mais grave doença que afeta os cascos dos equinos e apresenta como principal sinal clínico claudicação em graus diversos, fase de desenvolvimento, a fase aguda e a fase crônica. A doença pode afastar os animais de sua vida esportiva ou até mesmo implicar a eutanásia. Diversos estudos apresentam constantemente pesquisas sobre as causas fisiopatológicas da laminite e o tratamento, porém há diversas em determinados aspectos. A teoria mais aceita é de que a laminite seria causada por uma vasoconstrição periférica decorrente de fatores sistêmicos adversos do metabolismo animal, como liberação de endotoxinas, mediadores químicos, que determina, por exemplo, hipoxia e necrose das lâminas dérmicas e epidérmica de casco e constantemente rotação da falange distal. A laminite é uma doença sem caráter epidêmico e não contagiosa, que pode acometer vários animais de um mesmo proprietário dependendo das condições em que os animais são expostos e maneiras como são tomados. Em sua maioria dos casos de laminite ocorre nos membros torácicos, porém isso não torna impossível que também acometa os membros pélvicos, podendo em casos mais graves atingir todos os membros. Essa inflamação acomete as lâminas dos cascos, podendo ter uma quantidade de fatores que o tornam uma condição sistêmica, que se manifesta por perfusão capilar digital diminuída, quantidades significativas de desvios anterivenosos e necrose isquêmica das lâminas. A laminite é uma doença patológica complexa, devido à sua possibilidade de evolução, resultando em rupturas da interdigitação das lâminas primárias e secundárias, podendo também ser suficientemente grave para originar uma rotação ou até mesmo afundamento da falange distal. São vários os fatores que predispõem à laminite. Sinais clínicos. Nas fases de desenvolvimento, os principais sinais clínicos são a claudicação, o emagrecimento do equino, baixa performance, edema, relutância em se movimentar, alteração da postura, aumento do pulso digital, tremores musculares, grave sensibilidade ou rejeição ao pensamento do casco, aumento da frequência cardíaca e respiratória, temperatura elevada na superfície do casco. Já em casos crônicos, é possível observar mudanças na anatomia do casco ou até mesmo necrose. A laminite é considerada crônica a partir de 72 horas ou a partir dos primeiros sinais de deslocamento da terceira falange em relação à parede do casco, observando em radiografias. Classificação. A laminite pode ser classificada em 3 fases, sendo elas a fase de desenvolvimento, fase aguda e a fase crônica. A fase de desenvolvimento ocorre a partir da ação dos mediadores inflamatórios, que se desencadeia do processo até o início dos primeiros sintomas de dor nos cascos. A manifestação dessa fase é subclínica e é importante compreender que o processo de destruição dos aparatos e justaposição laminar tem início nessa fase, antes dos primeiros sintomas clínicos da afecção. Já na fase aguda,
da laminite característica pelo aparecimento brusco dos sintomas, predominando os sinais de locomoção penosa e lenta devido à dor. Quando os dois membros anteriores estão afetados, o animal adotado uma atitude característica com extensão dos anteriores, apoio em talação, avanço dos posteriores, deslocamento o eixo da gravidade do corpo para trás, dando a impressão de que vai cair sentado. Em graus mais avançado da laminite, ainda na fase aguda, em que o edema é intenso e já foi capaz de promover isquemia na região da coroa do casco, com necrose textual precoce, poderão ocorrer o deslocamento parcial ou completo da banda coronária com drenagem de líquido sero-sanguinolento. Já na fase crônica, a fase da laminite ocorre da evolução de uma laminite aguda que não foi tratada, que foi tratada tardiamente, ou o tratamento tenha sido ineficiente para reverter o processo congestivo que se instalou. Diagnóstico. Para definir seu diagnóstico, é necessário fazer uma avaliação completa dos sinais clínicos do animal através de uma anamnese, realizar exames físicos, laboratoriais e radiográficos. A anamnese é importante para o reconhecimento de possíveis causas posteriormente ao desenvolvimento da doença, que podem por si só ajudar a orientar o diagnóstico. A avaliação física também é indispensável, visto que, na maioria dos casos, a observação da posição e movimento são fortes indicadores da presença de laminite. O estado do cavalo pode modificar até a típica posição de laminite, com os membros anteriores esticados para frente e os membros posteriores colocados abaixo do corpo. O tratamento da laminite consiste em procedimentos cirúrgicos, uso de medicamentos e mudança na alimentação para que seja possível melhorar o quadro clínico do animal, independente da sua forma aguda ou crônica. Lembrando que se houver um tratamento intensivo nas 12 horas iniciais ou assim que houver desenvolvimento de algumas enfermidades predisponentes da doença, como sobrecarga de grãos, excesso de ingestão de carboidratos, maior a chance de reversão do caso. Para uma melhora do quadro, devem ser evitados exercícios físicos, aconselhável a ferração ortopédica. Os tratamentos são recomendados de acordo com a fase em que se encontra a doença e sua causa. É necessário fazer o casqueamento frequentemente e evitar trabalhos que causam muito esforço do aparelho locomotor do animal, em solos duros e compactos. Sua prevenção consiste em cuidados com a alimentação do animal. Ter atenção a doenças relacionadas com a laminite é sempre fazer exercícios controlados. Concluímos que a laminite equina é uma patologia prejudicial, tanto para o animal, que sofre com dores, quanto para o proprietário, que terá que arcar com os custos do tratamento que costuma ser caros. Por isso, é de suma importância que os cuidados necessários sejam oferecidos aos animais como uma alimentação que contenha todos os nutrientes que esse animal precisa, casqueamento frequente, locais adequados onde o chão não exija muito dos membros locomotores e não seja muito duro, manutenção de peso desse animal e diversas outras formas de prevenção. Boa noite, eu me chamo Tassiane, sou uma das integrantes do grupo de PI do Campus Paulista, Medicina Veterinária. Nós vamos falar sobre parasitoses intestinais em espécie canina. A começar pelos tópicos. Parasitoses intestinais são algumas das doenças que ocorrem comumente nos mamíferos, fazem parte de um dos maiores problemas de saúde pública em países em desenvolvimento, incluindo aqui no Brasil. São causados por helmintos ou protozoários que se instalam no intestino, se apresentando de forma endêmica em diversas áreas do Brasil. Alguns parasitas intestinais são comuns principalmente em cães, no qual provocam grande influência no surgimento e proliferação de doenças parasitas no meio ambiente, ocasionando as zoonoses. Alguns protozoários intestinais pertencentes ao gênero da Giardia lamblia são os helmintos dos gêneros Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Trichuris vulpes e Dipylidium caninum. A giardia ela é a principal espécie que afeta os animais domésticos, principalmente acometendo cães jovens, imunossuprimidos ou que convivem em grupos de outros cães. Em animais jovens, a doença pode ocasionar a síndrome da má absorção, afetando seu crescimento, enquanto outros podem não se manifestar a doença. A transmissão se dá pela via feiçoral, via ingestão de cistos eliminados de cães portadores e a partir da ingestão de água contaminada, que é o principal fator da contaminação, responsável por aproximadamente 1 bilhão de casos de diarreia que ocorrem no mundo.
Esses parasitas intestinais estão entre os agentes patogênicos mais comuns encontrados em animais de companhia e constituem uma das principais causas de transtornos intestinais em cães. Os cães são parasitados por cerca de 17 espécies de trematódeos, 17 de cestódeos, 20 nematódeos e um ancefalo, e por grande número de protozoários. Os principais sintomas que esses parasitas podem causar nos cães é a diarreia, o vômito, emagrecimento ou crescimento atrofiado em cachorros, no caso de filhotes, inflamação abdominal ou também sintomas associados à dor, anemia, observada a coloração pálida das membranas de mucosa e fraqueza e também sangue nas fezes. E dependendo da alta infestação desses parasitas nesses animais, pode ocorrer até o óbito desse cãozinho. Como a gente já falou anteriormente, essa transmissão ela pode ocorrer tanto o animal comendo ou bebendo alimentos ou água contaminada, ou também por outros animais que já estejam com o parasita. A maioria dos animais eles acabam não apresentando nenhum sinal de estar com essa infecção. E quando essa enfermidade já acontece, já incluem a diarreia crônica, a perda de peso, a letargia e a falha no crescimento desse animal. Nos filhotes e adultos debilitados causa diarreia grave e potencialmente fatal. A Dipylidium canino, após ser ingerida a larva, ocorre um período pré-patente de aproximadamente 3 semanas. O verme adulto se fixa na parede intestinal através de ganchos e raramente a sua infecção causa problemas graves ao animal acometido. Na maior parte dos casos, há o prurito anal que as proglotes causam ao se movimentar. Coccidius, ele ocorre quando o cachorro entra em contato com ocitos do protozoário. Formas ainda imaturas do parasita, muito comum nas fezes de pets contaminados, muito resistente e capaz de sobreviver no solo por bastante tempo, responsável pela contaminação do ambiente, da água e do alimento. Pode afetar outros mamíferos, ratos, além dos seres humanos também. A maioria dos animais não apresentam nenhum sinal de infecção ou tem diarreia. Em filhotes e adultos debilitados, causa diarreia grave, desidratação, dor abdominal e vômitos, podendo vir a ser fatal. Falando um pouquinho de toxocariase, as infecções são leves e moderadas, não há sinais clínicos durante a fase pulmonar de migração larval. Os adultos no intestino podem causar abdômen enrugado ou abaulado, com falha em ganhar peso e ocasionalmente vômito e diarreia. Algumas vezes, vermes inteiros são eliminados pelas fezes do animal, e os sinais de infecção intensa durante a fase de migração larval resultam de lesão pulmonar, incluindo tosse, aumento da frequência respiratória e secreção nasal pulmonar. A maioria das mortes por essa infecção durante a fase pulmonar, e os filhotes que são intensamente infectados por via transplacentária podem morrer alguns dias após o nascimento. Alguns clínicos atribuíram convulsões nervosas à toxocariase. A contaminação se dá pela ingestão de cisto nas águas, solo ou alimentos contaminados. A maioria dos animais não apresenta nenhum sinal de infecção, podendo causar diarreia, anemia, apatia e perda de... Falando um pouquinho da patogênese da giardia. É uma zoonose que pode ser transmitida para seres humanos, causada por um organismo parasitário unicelular. Ela é um protozoário flagelado inicialmente conhecido como Cercomonas intestinalis e reconhecido como Giardia lamblia. Entra em contato com o cão provocado por infecção e habita em seu intestino, podendo gerar inflamação e distúrbios no sistema digestivo. Sua patogênese são as doenças que causam diarreia em decorrência desse protozoário. A Dipylidium canino é um cestoide conhecido como verme chato, chamado de Taenia canina ou Taenia pepino. Se fixa nas paredes do intestino delgado de seu hospedeiro, comprimento de até 60 centímetros. Seu corpo é composto por peças chamadas de proglotes, que contêm a presença dos ovos do verme. Em animais jovens, o crescimento retardado acontece em grandes manifestações ou em casos graves. Sobre a farmacocinética de medicamentos, permitiram o estabelecimento de doses seguras e elucidaram comportamentos diferentes de fármacos no organismo animal. São 4 os processos fundamentais que compõem o perfil farmacocinético no organismo: absorção, quando a via de administração é vascular, distribuição, bioextração e excreção. A partir desse entendimento, é possível estabelecer a dose, forma farmacêutica, frequência, via de administração
e a concentração sistêmica do fármaco e a farmacocinética clínica envolve a aplicação desses dados na terapia de pacientes. Distribuição após a administração com absorção, o fármaco se distribui de maneira reversível no fluxo sanguíneo para os outros tecidos ou compartimentos. A eliminação e perda irreversível do fármaco do fluxo sanguíneo e pode ser dividida em dois processos, metabolização ou biotransformação. Já a excreção consiste em supressão irreversível do fármaco inalterado do organismo. A escolha do antiparasitário deverá ser de acordo com o seu amplo espectro de ação, com a distribuição do maior número e diferentes fases do desenvolvimento dos parasitas. Deve-se optar também por um fármaco que tenha menos efeitos colaterais, para não prejudicar o animal. Outro ponto importante é que algumas raças não podem ser tratadas com determinado medicamento. Por exemplo, um collie não pode tomar ivermectina. Neste penúltimo slide, a gente mostra quais são os principais nematóides e cistoides que acometem os cães. Olá, boa noite. Quem está falando é o Daniel Pena. Eu vou ser o representante do grupo 16 nesse projeto interdisciplinar. E nós vamos falar sobre alguns complexos da doença respiratória bovina. Eu vou tentar falar das doenças bem rápido, porque o tempo ele é curto. Aqui estão os componentes do grupo. Os principais sintomas em que acometem os animais são dificuldades respiratórias, febre, letargia e principalmente corrimento nasal e ocular. Ela pode acometer os animais e começar a aparecer devido ao transporte mal realizado, aglomeração em espaço confinado e principalmente contato de animais infectados com animais sadios. A primeira doença é a PIB, em que tem como sintomas tosse seca, febre, em casos mais agudos ela pode causar lesões no pulmão e no trato respiratório do animal. Ela tem esse nome de pneumonia exótica dos bezerros porque ela é mais comum em animais mais jovens. Aqui temos imagens de lesões causadas pela doença. A segunda doença é a maemiose pneumônica, que tem como suas causas do desmame, o transporte mal feito, a fadiga do animal, a aglomeração, e ela tem como sintomas lesões no trato respiratório do animal, no pulmão, liberação de pus pelas narinas e febre. Aqui temos lesões tanto macroscopicamente quanto microscopicamente. A terceira doença é a estofilose respiratória, em que ela é um micro-organismo considerado comensal das vias aéreas anteriores dos bovinos com potencial patogênico. E em desequilíbrio, ela pode causar miocardite, falhas reprodutivas, septicemia e até pleuropneumonia. Ela pode causar também lesões no trato respiratório do animal, febre, e ela consegue ficar isolada frequentemente nos pulmões dos bezerros, então ela é muito comum também nos animais mais jovens. Aqui nós temos no A imagem de um pulmão afetado e no B uma edema numa linfagite. A quarta doença é a pneumonia por Mycoplasma bovis, em que ela é a principal espécie dos Mycoplasma causadores da mastite, né? E ela pode causar lesões pulmonares, em que são tipicamente de uma broncopneumonia. Pode causar também necrose, com muitos nódulos gaseosos bem delineados no pulmão. Ela também tem como sintomas febre, aumento da temperatura corporal, fadiga no animal e lesões no trato respiratório. Aqui no C nós temos a inflamação do pulmão e no D um fígado que também foi afetado pela doença. Vou falar agora do BOHIV, BOHIVI, né? Em que ela é uma doença infecciosa que é causada pelo herpes vírus bovino, que é o do tipo 1, que é um membro da família Herpes viridae. Ela passa de um animal infectado ao outro, principalmente quando eles estão em um espaço confinado, e ela pode causar, em casos mais extremos, né, ela pode causar vermelhidão nos olhos, febre, aumento de temperatura, produção de pus no sistema respiratório do animal, como a gente pode ver aqui na primeira imagem. E na segunda foi uma autópsia realizada num animal que morreu de BVI, e você pode perceber como ela está bem lesionada. A outra doença é o vírus da diarreia viral bovina, que é a BVDV, em que ela é uma infecção
causada por um vírus, que é o BVD. E ela pode causar febre, dores musculares em alguns animais, pústula no sistema respiratório, algumas lesões no sistema digestivo e também no tecido pulmonar. Aqui nós temos algumas células inflamatórias, e aqui temos os macrófagos infiltrados no tecido pulmonar devido à doença, que é a pleura, né? Vou falar da PI3, que é a parainfluência tipo 3, em que há uma infecção respiratória que com sintomas tem tosse, dispneia, descarga nasal serosa, conjuntivite, causando vermelhidão nos olhos, aumento da temperatura do animal e a criação de pústula. Aqui nós temos 2 animais que foram acometidos pelo vírus. Na primeira nós temos um animal tendo uma descarga nasal muito grande com pústula, e a primeira um lacrimejamento no animal que provavelmente estava com conjuntivite. A BRSV, que é o vírus respiratório essencial bovino, ele é um vírus em que o animal infectado ele pode não apresentar nenhum sintoma, apesar de estar com a doença, e nos casos em que ele apresenta sintoma, pode causar anorexia, aumento de temperatura corporal, descarga nasal abundante de pústula, tosse e sinais de apatia. E a transmissão ela pode ocorrer pela via aérea ou pelo contato direto entre os animais. Por isso que é importante não deixar os animais em lugares confinados. Aqui nós temos algumas lesões causadas pela doença. Aqui nós temos as referências. E é isso, muito obrigado. Foi o que deu para falar nesse curto período de tempo em que eu tive, né? Muito obrigado pela oportunidade e tchau. Sejam bem-vindos. O nosso grupo irá abordar sobre alguns sistemas cardiológicos, iniciando com tipos de cardiopatias. São alterações patológicas decorrentes do coração, que gera e dificultam o sistema cardiovascular. Iniciando com cardiopatias congênitas. As cardiopatias congênitas são defeitos morfológicos que são desenvolvidos antes mesmo do nascimento. As mais comuns envolvem as válvulas cardíacas, os vasos cardíacos e a parede do coração, também como a formação de um único ventrículo. Tais malformações prejudicam todo o sistema cardiovascular. São elas a persistência do ducto artérico, a estenose subaórtica e a que possui 2 vertentes, as cardiopatias congênitas cineóticas. Cardiopatia valvar é formado por 2 átrios e 2 ventrículos que bombeiam sangue pelo corpo. Cães destaca-se a doença valvar degenerativa como principal doença valvar. Ela ocorre na válvula mitral, isto é, na válvula que separa o átrio e o ventrículo esquerdos. Também pode afetar o tricúspide, a válvula que impede o reflexo do sangue entre o ventrículo e o átrio direito. Cardiopatia do miocárdio. O miocárdio é formado por tecido estriado, que fica em volta do coração. Ele é de extrema importância, pois ele que bombeia o sangue através de contrações e relaxamento de células. Sua formação depende do oxigênio, pois deriva da respiração aeróbica. As doenças mais comuns que acontecem nos felinos é a cardiomiopatia hipertrófica, onde ocorre uma deficiência no gene, o gene MYPPC. Algumas proteínas e células ficam deficientes, e outras tentam repor essas que não trabalham e acontece uma hipertrofia do músculo cardíaco. É um problema genético que acontece em algumas raças. Alguns pacientes não têm os sintomas. O tutor só percebe alguns sintomas quando o animal começa a respirar de forma alterada, com a boca aberta, não consegue fazer alguns exercícios. Outros, infelizmente, chegam a perceber os sintomas quando o animal tem uma paralisia e a formação de trombos nos membros posteriores. Também pode ocorrer a morte súbita. O tratamento varia de acordo com o estágio da doença, sendo controlado para promover um bem-estar ao animal, com remédios de pouca quantidade a quantidades exacerbadas. As infecções cardíacas são causadas quando fungos, bactérias, vírus ou parasitas invadem o músculo cardíaco. Pode-se destacar a dirofilariose. A dirofilariose trata-se de uma doença infecciosa do coração. Nela,
O mosquito, ao praticar o processo de hematofagia, que é quando ele pica o hospedeiro infectado, ele acaba ingerindo as microfilárias do nematóide do gênero Dirofilaria imitis, que começará a evoluir até que chegue ao período de maturidade sexual, onde as larvas começarão a migrar através da corrente sanguínea para o ventrículo direito e para as artérias pulmonares. Com isso, nós podemos destacar como sinais clínicos tosse, fraqueza, perda de peso, intolerância a exercício, taquipneia e dispneia. Nós podemos diagnosticar esse cão através de ecocardiogramas e hemogramas e exames de sangue. A sua prevenção é dada a partir de uso de repelentes, já que o seu principal vetor é justamente o mosquito. E o seu tratamento é feito de forma cirúrgica e com auxílio de fármaco. Já ouviu falar em parasitoses intestinais em equinos? Então, se você tem um cavalo, uma pequena criação, uma grande cavalaria, fica ligado nas informações. Parasitoses intestinais são infecções causadas por parasitas que habitam o trato intestinal. Podemos encontrar essas parasitoses nas pastagens praticamente o ano inteiro. Esse problema ocorre justamente pelo lugar onde os equinos vivem, que é um ambiente de pastagem. Uma vez que se tem um animal já infectado com algum tipo de parasita, quando ele evacua, suas fezes vão conter ovos desses parasitas. Esses ovos vão ficar dispostos nas pastagens por um longo período, até anos. Os parasitas intestinais em equinos são Parascaris equorum, Strongyloides westeri, Anaplocephala, Paranaplocephala, Strongylus vulgaris, Cyatostominius e Oxyuris eck. Parascaris equorum é o verme redondo e grande do intestino delgado, especialmente importante em animais jovens, podendo retardar seu crescimento, causar perfurações intestinais e até a morte. Strongyloides westeri é um verme filamentar, é um parasita também do intestino delgado, especialmente de recém-nascidos, que podem adquirir a infecção através do leite da égua ou pela penetração da pele. Anaplocephala magna e Paranaplocephala mamilana é a tênia dos equinos. Está associada a infecções intestinais. A presença desses parasitas aumenta o risco de compactação no íleo, causando ulcerações iliocecal, cólicas espasmódicas, podendo levar a gastroenterites e torções secólicas. O Strongylus vulgaris é um parasita gastrointestinal. Ele encontra-se no intestino grosso, ele causa anemia, perda de apetite, diminuição do peso, depressão, apatia, diarreia e cólica. A Cyatostomínia, os pequenos estrôngilos, são responsáveis por casos de diarreias persistentes e severa. Encontrados no intestino grosso e no seco dos cavalos, causam emagrecimento, espessamento da parede do cólon e, ao porte, podem ser observadas larvas no seu interior. Oxyuris eck, a fêmea desse parasita, que é encontrada no intestino grosso, ela migra até o ânus do cavalo e deposita os ovos em torno deste, causando muita irritação e ulcerações. O ciclo biológico. Basicamente são similares a todas as espécies. As larvas eclodem, são ingeridas, engolidas e permanecem fixadas à parede do estômago e do intestino e são eliminadas nas fezes. Na maioria das parasitoses, é difícil evidenciar sinais clínicos, pois é muito fácil confundi-los com distúrbios digestórios ou viroses. Em geral, o principal sinal é a diarreia. As abordagens de controle parasitológico têm sido muito distintas no decorrer dos anos, baseando-se basicamente na administração de fármacos antihelmínticos. Fármacos antiparasitários devem ser sempre avaliados anualmente no que se refere ao seu efeito nos cavalos, para assim garantir a eficácia do tratamento. E você pode fazer algumas medidas de manejo que podem auxiliar no controle desses parasitas. Entre elas,
limpar e desinfetar as baias maternidades, evitar o uso de mesmo piquete para éguas lactantes, remover esterco dos pastos pelo menos uma vez a cada semana. É necessário que a informação chegue ao proprietário observando fatores como a epidemiologia, o tratamento estratégico ou seletivo, a higiene das pastagens e a escolha correta do produto. Além destes, é crucial que se realize testes parasitológicos dos animais, sempre seguido de acompanhamento médico veterinário, e dessa forma reduzir a ocorrência das parasitoses.